O Bolsa Família está fora do teto de gastos. A decisão foi tomada pelo ministro Gilmar Mendes, que também está interferindo na tramitação da PEC. A justificativa seria o fato de que os recursos financeiros existem para fazer frente às inúmeras despesas que decorrem dos direitos fundamentais pela Constituição. A aprovação da proposta de emenda à Constituição do Estouro provoca um aumento das despesas públicas de cerca de 200 bilhões de reais. A decisão de Gilmar Mendes atende ainda um pedido da Rede Sustentabilidade. O senador Randolfo Rodrigues comemora o que ele definiu em sua postagem como uma vitória contra a fome e a favor da dignidade de todos os brasileiros. Inimigo político de Arthur Lira, o senador Renan Calheiros definiu a decisão como o fim da miséria humana ser utilizada como objeto de chantagem. A aprovação da PEC do Estouro está travada na Câmara por conta da disputa entre os partidos por cargos à futura esplanada dos ministérios. Sharon Amaral para o jornalismo da Rema TV. Obrigado, Sharon. Buiú, sua opinião, Buiú. Eu estava analisando e era uma das coisas que estava me trazendo preocupação. Primeiro, quando começou a conversar o Ailton Lira, como é que é o nome? Arthur Lira com o Lula a despeito do teto de gastos. E segundo, as movimentações que começou quando o Supremo começou a julgar a constitucionalidade do orçamento secreto. À medida que foi se passando, e estava, me parece que quase um empate, ali surgiu um imbróglio, tendo inclusive o Pacheco procurado o Lewandowski para poder conversar sobre o tema, explicando que eles iam fazer modificações, tornar mais transparente, parará. Com relação a isso, quando o tema foi para o Supremo, a Câmara recuou. E o Senado já tinha mandado a aprovação da PEC, o Zezinho sabe disso, com o juiz Moisés, para a Câmara, para que a Câmara também. O Senado já votou, Buiú. Pois é, o Senado votou e mandou para a Câmara. Quem não votou foi a Câmara. Ao chegar na Câmara, deu tilt. Por quê? Porque o Supremo estava discutindo lá e talvez o Lira não se sentiu seguro em apoiar do jeito que o Congresso mandou, porque ainda não havia fechado a negociação. O detalhe que ocorre, isso agora me dá um certo alívio, porque quando o Rede entrou no Supremo e pediu, e isso é por sorteio, caiu na mão de Gilmar Mendes, e Gilmar Mendes, vendo que o tempo era muito exíguo para a Câmara aprovar, em se tratando de lei orçamentária, a lei tem que ser muito rápido, porque senão não tem como, não pode aprovar uma lei orçamentária dentro do exercício seguinte, não, teria que aprovar aquela de outro e as pessoas ficariam desguarnecidas. Então você concorda com a decisão de Gilmar Mendes, é isso? No caso social. Você concorda com a decisão de Gilmar Mendes? Aí o que eu vejo é o seguinte, nas instâncias jurídicas, quando não há lei, a justiça tem que fazer cumprir, tem que ter lei. Foi instado, e eles vendo a questão de clamor social, o negócio da fome, sabendo que essa população poderia ficar em prejuízo, monocraticamente, ele concedeu ao Rede que esse dinheiro que o Senado já tinha aprovado lá em cima do furo de teto de gasto, porque a Câmara não aprovou, Lira queria negociar, Lira queria barganhar, Lira queria manter o orçamento secreto, queria dinheiro, e ia botar o pé, estava com o pé no pescoço de Lula. E eu achei muito bom, porque se for essa a verdade do governo federal, mostra para gente que o Congresso ele não vai chantagear tanto o governo, porque está tendo uma guarida da justiça junto com o Poder Executivo e o Congresso vai ter que andar, como diz aí o Baluarte, tudo que o pessoal está até preocupado com ele, porque está achando que ele enlouqueceu de vez. Aí sim, o governo e a justiça está seguindo as 4 linhas da Constituição. E detalhe, me anima em saber que agora a justiça, junto com o executivo, formam um par e vão combater os ratos. Entre aspas, os ratos, que não são todos.
os ratos que estão dentro do Congresso. Seria uma maneira muito boa para poder fazer mais justiça, ter uma fiscalização eficiente em cima desses gastos e um governo que já mandou um recado. Queremos negociar, mas negociar a coisa certa para a sociedade, porque senão a gente pede para o Supremo, que está ali. E vocês vão para o papel de vocês fiscalizar, que é o lógico. Ok. Moisés, por favor, Moisés. Você concorda, Moisés, que agora a justiça junto com... Primeiro que eu discordo radicalmente da fala do Buiu quando ele chama os parlamentares de ratos. Tem muitos. É claro que nós temos E não alguns. foi só eu. Mas a gente não pode chamar um deputado que eu escolhi, que eu votei Não de estou rato. falando que você escolheu, nem sei Então, qual deputado que você não começa escolheu. por aí. Agora vamos lá, vamos falar Tá ficando doido, né? da emenda do relator. O que acontece, pessoal? Ano passado, eu não sei se o Buiu lembra. Não, vamos falar do teto, vai vir a emenda já. Aí o teto de gastos. Ah, tá. Então ele tá Não sabe nem o que está falando. Você está falando do teto dos gastos. Então vamos lá. O teto dos gastos o Gilmar Mendes está maluco. Ele está louco. Sabe por quê, pessoal? Eu quero aqui chamar você que está em casa para uma reflexão. Preste atenção. 513 deputados votaram, 81 senadores votaram. Ou seja, o Congresso Nacional votou... 594. 594 votos. Não é 513? Como é que... Ah, tá, porque juntou tudo. Beleza. Então, aí entenderam, são os nossos representantes, entenderam que isso tinha que estar incluído na PEC dos gastos. Tinha que estar nos gastos ali para ter um controle. Aí vem o Gilmar Mendes, que virou senador, não sei qual é o cargo dele agora, vem uma pessoa que olha e diz, não, mas isso aqui não interessa se foi 513 deputados federais, mais 80... O que interessa é que eu quero mudar. Agora aqui é do jeito que eu quero. Isso aqui está fora do teto dos gastos. Pessoal, que país nós estamos vivendo onde os parlamentares, Zezinho, não são respeitados na sua soberania? Foi votado. É uma batalha para votar essas questões, essas PECs. E aí vem um ministro e desfaz tudo numa canetada só. Não levou nem para o plenário, nem nada. Foi votado Ele aonde? sozinho, isso foi votado, isso é uma lei, o Buiu. Sim, tudo bem. Isso é uma lei. Mas foi votado aonde? Essa lei foi votada Senado, pelos deputados, Mas senadores, ele pô. tem que votar nas duas casas. Foi votado nas duas casas ano passado. Buiu, Vamos fazer você já falou, Buiu. Óbvio, Depois você perde um o Buiu tá tempo. voando aqui, ele não entendeu. Para votar uma lei, vota uma PEC dessa, foi votado nas duas casas, é uma batalha, o Edivaldo já foi deputado. Ele sabe que é uma luta para conseguir uma aprovação dessa. Os deputados, mas essa lei já existe, filho. Aí no passado foi votado. Agora vem um ministro e diz: o Bolsa Família fica de fora do teto dos gastos. Pessoal, isso é um escárnio com a nossa sociedade. Isso é um abuso dos maiores que nós estamos vivendo. Se a Câmara continuar se apequenando, se acovardando, o Senado se continuar assim, quem vai legislar nesse Brasil chama-se Senado Federal, o STF. Cojuí. Fiquei assustado com o Moisés falando que o Gilmar Mendes não tem fundamento. O fundamento do voto do ministro Gilmar Mendes foi o mínimo existencial, que é um instituto jurídico do direito alemão. O direito alemão, tá vendo? Então, Direito alemão. Assim como a teoria do domínio assim como a teoria do domínio do fato, o Moisés, que você aplaudiu quando utilizaram contra o Zé Disseu, é do direito alemão. Porque Gilmar Mendes Você aprova robustas, Não, meu querido, eu estou explicando para você que o fundamento jurídico, né, da decisão, ela tem lastro. Não é como você disse aí que não tem fundamento, que não sei o quê, essa bravata toda. O fundamento foi o mínimo existencial. A primeira vez que isso apareceu foi lá em 1954, o Tribunal Federal Alemão julgou que o Estado ele tem a obrigação de garantir o mínimo de existência para o cidadão que não tiver como se manter. Né? Lá em 54. No direito brasileiro, e o Gilmar não inventou nada, tem uma DPF de 2004, onde o ministro Celso de Mello julga e diz que é preciso sim, né, que o Estado garanta aquele núcleo básico de direitos, né, através de manter esse cidadão. Né? O que o Gilmar Mendes fez foi dizer o seguinte, olha, o que o Moisés falou aí foi exatamente que a lei aprovada, no caso, a emenda constitucional que permitiu se pagar auxílio emergencial em ano eleitoral, quando ele não existia, né, esse auxílio foi elevado à categoria constitucional. Ele saiu da legislação ordinária.
Ora, quando ele sai da legislação ordinária, ele passa a ter casa no Supremo Tribunal Federal. E a nossa Constituição diz, minha gente, que nada fica fora da apreciação do Poder Judiciário. No caso, o Supremo Tribunal Federal, que foi ali instigado por uma ação do rei de solidariedade, do rei de o rei está em todas, né? O rei porque tá tem, todas. porque tem um time de advogados muito bom. Vocês deviam arranjar um time igual ao da rede, porque o rei de sustentabilidade, ela faz o jogo político no Congresso e vai para o Judiciário com uma tese muito fundamentada. Inclusive, é verdade. Inclusive como é que chama lá o pessoal que dá... o Congresso não entendeu meu como querido, tá meu querido. Não adianta, o Congresso não quis entender isso. Mas o Congresso não entender, mas o STF entendeu. Porque o STF tem prerrogativa... O STF tem prerrogativa constitucional de entender. Porque a Constituição diz que qualquer decisão no país, ela cabe à apreciação do Poder Judiciário. Ou você revogou a Constituição? Não, tudo bem, mas isso que ele julgou já foi votado. Não tem isso. O que foi votado vai apreciado pelo STF. Porque no sistema republicano que nós vivemos, quem erra por último é o Judiciário. Para o bem ou para o mal. Né? É disso que a gente está falando. Então, a fundamentação do voto do ministro... Isso é questão interna intercorpos. Não é. Não é porque diz respeito à vida de 62 milhões de brasileiros. Se você pegar a justificativa da PEC que aprovou o auxílio emergencial... e o ministro dá um voto, e ele fala disso, se nós temos 62 milhões de brasileiros em risco, né, da sua saúde, direito à alimentação, direitos básicos de dignidade, o Estado brasileiro não pode se negar e utilizar de mecanismos, né, no Congresso Nacional para impedir de aprovar isso. Porque é a obrigação do Estado que dá segurança e dignidade ao povo. Se você lê o fundamento do voto de Gilmar Mendes, e você não leu o fundamento do voto de Gilmar Mendes, né? Mas eu vi o que você não leu o fundamento do voto. O Nóbrega falou, não, e ele vai falar no vídeo, vai ter um vídeo, né? E ele vai falar no vídeo dele. O Maílson da Nóbrega. Que essa moda pega... O Maílson da Nóbrega é jurista agora. Não, mas é economista. O Maílson da Nóbrega, o ministro está fazendo a mais incompetente que esse país já teve. É o da hiperinflação do Sarney. Para finalizar aqui, Edivaldo, né, o fundamento utilizado pelo ministro Gilmar Mendes, ele não é invenção dele, isso já foi julgado no STF, já tem uma edição do ministro Celso de Mello, que fundamenta e que traz para o mundo jurídico brasileiro o mínimo existencial que foi utilizado como jurisprudência, né? E de maneira genial. Eu não concordo com muita coisa do ministro Gilmar Mendes, mas esse voto dele precisa ser lido, viu, Moisés? Zezinho. É verdade que o juiz precisa ser lido. Olha, quando o ministro Gilmar Mendes apanhou tanto, que soltava todo mundo e ele agia dentro da Constituição. Mas nesse caso específico, que eu estou com medo, do ativismo do Judiciário, eu tenho certeza que o Judiciário agora, pelo esse tom, pelo que nós estamos vendo, não é um bom começo desse novo governo. Vou lhe dizer, na Venezuela, a ditadura da Venezuela foi assim, juiz. O Supremo lá da Venezuela começou a proibir, destituir o parlamento, e parlamentar não entrava nem no legislativo, não entrava nem proibiu. Entendeu? Foi a ditadura. Eu estou com medo. Mas para isso tem que ter apoio do Fuzil. Por favor, Buiu, você tem seu tempo, você ficou bravateando, você ficou igual Rolando Lero aqui. Vou pegar as vinhetas aqui, vou começar a botar a vinheta de Rolando Lero. Você só tem, milonga aí. Mas vamos lá. O que nós estamos vendo é o seguinte, que esse papel é do parlamento, Senado já aprovou, estava na Câmara, está em discussão, é um projeto complexo, porque até hoje vocês não dizem como tirar o dinheiro, vocês só sabem o que é que vocês sabem, vocês querem dinheiro, vocês querem o rombo aí público, é o que vocês querem, juiz. Agora, esse é papel, tanto é que amanhã Arthur Lira vai botar em votação. E está certo. Isso é uma vergonha o que o Supremo está fazendo. Tudo bem que o Congresso não faz. O Congresso não faz a parte dele, vai lá para o Supremo, mas já sabia que terça-feira ia voltar a PEC, que é amanhã. Ele devia respeitar o Congresso. Uma canetada só, monocraticamente. Isso é vergonhoso que estão fazendo. O que é que o parlamentar? 594 parlamentares não serve de nada. Isso é interferência. Serve para votar amanhã, ué. Vem com o seu PT está começando errado, está interferindo lá no STF. Você queria que esse barra ganhasse? Não, vocês que estão dentro dessa fala do Zezinho. Não, só para deixar claro uma coisa. Eu vejo com cuidado, com medo. Não, quem indicou Gilmar Mendes não foi o PT. Esquece isso aí. Não, porque você está falando que o PT interferiu. Primeiro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele não tem que ter medo da voto.
A primeira coisa. Quem indicou ele foi o Fernando Cardoso, o entendimento do ministro que se acovarda porque vai gerar efeito negativo, não tem que estar no Supremo. É imoral. Imoral? É imoral. O que é imoral? imoral. Se o Congresso ia voltar, ele tem que respeitar.